Aparecida, porque a gente iniciou esse projeto já faz acho que foi mais de 5 anos, eu não lembro o ano certinho, e foi junto com a Maria Tesouro e a Cida Franchetti. E hoje elas não estão mais participando, né? A Cida já está nos auxiliando do outro lado, e a Maria Tesouro, ela teve um problema na vista, né? Então, e pela idade também, ela não tem saído muito de casa, então não participa mais do nosso projeto. Então, em homenagem a elas, eu coloquei o nome Maria Aparecida. O nome era Maria, agora ficou Maria Aparecida, bordando amor. Não é com amor, é bordando amor, tá? Porque esse projeto é só amor. Então, quem quiser comprar para colaborar, porque a venda dos guardanapos mantém o projeto, e se eu consigo fazer boas vendas, eu ainda consigo dar um dinheirinho, assim, fazer uma gracinha com elas, porque é bem pouquinho. Mas é uma forma de estar incentivando elas, né? É muito bom. Então, tá lá no fundo alguns guardanapos que a gente tem, e se alguém quiser colaborar, tá bom? Eu fico agradecida. E quero agradecer, então, a presença de todos aqui, agradecer a Deus, né? Porque a gente está aqui reunido mais uma vez para aprender. Cada quinta-feira é uma lição maravilhosa para a gente refletir. E eu penso assim, que nós somos, eu não vou falar privilegiado, né? Porque não existe isso, todos somos filhos de Deus. Mas a gente já entendeu que nós temos que buscar entender esse ser espiritual que nós somos. Porque a maioria, infelizmente, ainda está vivendo só na matéria. E por isso a gente está vendo tanta coisa triste acontecendo. E graças a Deus, a gente está reunido aqui hoje buscando um pouquinho mais de entendimento sobre esse ser espiritual que a gente é. Isso é maravilhoso. E o Fonte de Luz, ele oferece vários trabalhos aqui. Nós temos estudo, nós temos a sopa. Então, nós temos várias oportunidades da gente estar se integrando aí nessas atividades de melhorar, né, essa relação conosco mesmo, que é o autoconhecimento, de amar a si mesmo, e também amar ao próximo. Porque quando a gente se ama e ama o próximo, a gente está amando a Deus. Aí a gente está, o Fonte de Luz é realmente uma fonte de luz. Nós também temos um trabalho agora, né, nós reativamos o magnetismo, que é um tratamento. Nós temos um atendimento fraterno, tá? A partir das 7h30 na casa, porque as pessoas que estão precisando de uma orientação, querem conversar com alguém, a casa está aberta para isso também, tá certo? E aí a gente quer agradecer o Ricardo, que é trabalhador aqui da nossa casa, um irmão muito querido, né, que está participando de várias atividades, e pelo tema, ó, a verdade vos libertará. Vai ser muito bom, né? Vai ser um aprendizado. Então, muito obrigada, Ricardo. E sábado nós temos sopa. Não, tem, né? Esse sábado. Sábado temos sopa. É porque é quinzenal. E a gente precisa de ajuda, tá? Às 10h30 para picar os legumes. E depois, ao 12h30, mais ou menos, a gente emprata a sopa, tá? Então, é um trabalho que precisa mesmo de mão de obra. É um trabalho assim, mas é gratificante, viu, gente? Quem tiver a oportunidade, puder vir, mesmo que seja para colaborar meia hora, 40 minutos, não tem problema. Essa meia hora que você puder vir aqui, ou 40 minutos, vai fazer a diferença para aqueles que vêm. A gente chega às 9 da manhã e vai embora às vezes 2h30 da tarde, tá? Então, é um trabalho que só quem participa que vai sentir esse, eu não sei, é uma gratificação, né? Então é uma oportunidade da gente doar o nosso tempo, porque é a moeda mais rara e mais cara do momento hoje é o nosso tempo, porque a gente não está tendo tempo para nada, a sensação é que o tempo está super acelerado, né? Então fica aí o convite para quem quiser vir trabalhar conosco. E se alguém quiser saber mais sobre os estudos da casa, os outros trabalhos que nós temos, é só conversar depois com a gente, tá? Que aí a gente passa as orientações.
E aí eu vou chamar a Cecília, nossa querida Cecília, para fazer a prece inicial. Depois o Ricardo. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Vamos nos concentrando, aliviando os nossos corações dos problemas diários, nos conectando com a espiritualidade amiga que nos acolhe com vibrações de paz, de reconforto. E vamos entrando nessa sintonia maravilhosa da misericórdia de Deus através desse Santo Evangelho, para que possamos estar receptivos à noite de hoje a essa mensagem, que ela possa calar fundo nos nossos corações, nos fortalecendo moralmente para os enfrentamentos do dia a dia. Permita, Senhor Jesus, que esses trabalhadores dessa casa de oração possam estar conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, Senhor Jesus, e principalmente ao nosso orador da noite de hoje, para que essa mensagem seja reconfortante, que ela possa falar bem próximo aos nossos corações, nos lembrando sempre da missão que temos como cristãos e principalmente da assistência que recebemos todos os dias do amor de Deus através do Teu Evangelho. E com a prece do Pai Nosso, Senhor Jesus, daremos início aos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade que eu tive de poder conhecer a Casa Espírita. Por que eu agradeço por isso? Porque através da Casa Espírita você tem um conhecimento mais abrangente sobre as verdades divinas. Você não tem uma coisa básica, mas ela dá perspectiva, porque ser um espírita é você querer estudar, você querer conhecer, querer aprender. E esse mês aqui, passado, eu aceitei o desafio de participar da oficina dos sentimentos que está tendo aqui toda quarta-feira. Confesso para vocês, às vezes bate um sono, porque vai até às 10 horas, é puxado, é um estudo bem prolongado. O irmão Júnior, ele é um ótimo orador, fala de uma maneira maravilhosamente, e quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, por favor, faça, que é maravilhoso. A irmã Arlete também participa e muitas informações interessantes são abordadas. E num desses estudos, se falou esses dias atrás sobre disciplina. O irmão falou que nós temos que trabalhar a nossa disciplina. Por quê? Numa certa ocasião, se eu não me engano, com a Joana de Ângelo, o Divaldo Franco, ele ainda começando no Espiritismo, ele ainda era um tanto, como se diz, ele não tinha ainda a concentração que ele precisava ter naquele momento que ele estava começando. Aí ela admoestou ele, né? Que precisava de disciplina, disciplina e disciplina. E para que nós aprendamos e para que nós conheçamos com profundidade, a disciplina ela é fundamental. Agora, a disciplina também é fundamental para nós conhecermos a verdade de tal forma como ela é. Aqui no quadro, a gente observa: a verdade vos libertará. Mas, o que é verdade?
Porque se nós formos perguntar para alguém o que é verdade, a verdade ela tem vários ângulos diferentes. Cada pessoa vai dizer, eu tenho a verdade. O meu modo de pensar é a verdade. Se nós perguntarmos para um muçulmano, ele vai falar, eu tenho a verdade. Se nós perguntarmos para um católico, ele vai dizer, eu tenho a verdade. Um evangélico vai dizer, eu tenho a verdade. Eu fui evangélico por 34 anos, fui católico. Então, a verdade, na realidade, é uma coisa mais profunda que Jesus Cristo quis nos passar. Tanto é que quando ele estava no Calvário a ser crucificado, Pôncio Pilatos perguntou para ele, o que é verdade? Aí ele exemplificou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Agora, ele mencionou 3 coisas, né? A verdade, o caminho e a vida. Mas o que exatamente isso significa para nós? A verdade. O que Jesus viveu que nos mostra que, de alguma maneira, nós devemos trabalhar na nossa personalidade, na nossa consciência, para que nós possamos melhorar como pessoas, para que nós possamos evoluir. Jesus, ele de fato foi uma pessoa muito ímpar. Por quê? Porque de uma maneira muito generosa, ele tratava as pessoas com muita humildade. Não havia nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de barreira que impedisse Jesus de mostrar quem ele realmente era. Então ele era um grande exemplo para todos nós, para nós seguirmos e para nós analisarmos. Os muitos milagres que ele fez mostrava a ternura que ele tinha com as pessoas. Na certa ocasião que ele estava passando pregando, aí o cobrador de impostos, o que ele fez? Ele saiu correndo, subiu na árvore. Jesus Cristo foi lá querer comer na casa dele. Por quê? Porque ele conhecia o coração daquela pessoa. Então ele não tinha barreiras, não tinha nenhum tipo de preconceito que impedia isso. Quando ele lidava com pessoas que, segundo a sociedade judaica da época, tinham um certo preconceito, como inclusive prostitutas, ele não tinha essa barreira para que pudesse converter aquela pessoa ao cristianismo e aos costumes corretos que ele estava tentando passar. Então, realmente, ele era ímpar nesse sentido. Então, precisamos entender realmente de que maneira essa verdade ela age em nosso coração. O caminho. Ao desenvolver o seu ministério, em tudo que ele fez, ele estabeleceu um caminho. Qual que era o caminho? Qual que era a base do caminho? O amor. O amor é a base do caminho. Agora, como que ele manifestava esse amor pelas pessoas? Ele agia, ele fazia alguma coisa em prol dos menos favorecidos e daqueles que eram necessitados. Não é exatamente esta proposta que a doutrina espírita nos propõe fazer para podermos evoluir como seres humanos, para podermos ter assim a perspectiva de um crescimento espiritual e assim podermos estar mais de acordo com as normas, com os princípios que Jesus nos ensinou? Com certeza. Mas muitos outros aspectos são importantes nós analisarmos. Para nós podermos ter um ponto de vista mais abrangente, eu estava pensando no que eu poderia estar conversando com a assistência de uma maneira a passar uma mensagem positiva, porque é uma grande responsabilidade falar com uma assistência a respeito do nosso Mestre Jesus. Aí, conversando com a irmã esses dias, ela me comentou sobre o livro de Estevão, e eu achei uma proposta muito interessante de nós conversarmos sobre o livro de Estevão e Paulo, anteriormente chamado Saulo de Tarso. Então, vamos analisar a seguinte questão. Eu gostaria que todos pudessem voltar no ano 34 da nossa era comum. Jesus, ele já havia sido crucificado, ele já estava no céu e ele estava sob a plena supervisão daquilo que estava acontecendo na terra. Nesse meio tempo, havia algumas pessoas que tinham um certo destaque
na sua credibilidade, no seu coração genuíno, em procurar fazer aquilo que era correto. Então vamos imaginar ali na Acaia, na velha Corinto, uma cidade próspera, mas um tanto turbulenta moralmente falando. Por quê? Porque era uma cidade que tinha, era uma província romana, os costumes pagãos eles cresciam avassaladoramente, eles tinham uma abrangência muito grande, muito forte, inclusive os seus costumes. Nesse meio termo, havia uma família, a família de Josedebe, que tinha um certo destaque naquilo que era correto, mesmo eles ainda não professando o cristianismo. Naquela época eles ainda não conheciam os ensinamentos de Cristo, porque ele estava em propagação por aquelas regiões. Aí, em certa ocasião, um senhor, já de uma certa idade, ele havia perdido a sua esposa, porque o Licínio Menúcio, ele havia tomado todas as suas propriedades. Ele era um homem cruel, sem índole e muito maldoso na forma como ele tratava as pessoas ali naquela região. Ele se apropriou de todas as propriedades de muitos judeus, com pretexto de acumular tesouros para si. E Josedebe, ele foi um daqueles a quem, infelizmente, sofreu nas mãos dele. Indo ao mercado fazer compras, ele foi interrogado por alguns soldados romanos. Por quê? Simplesmente porque dessa ocasião, ele não os cumprimentou. Então, eles questionaram que ele era indigno, um judeu medíocre, por eles não terem cumprimentado ele. Nesse íntere, ele levou bofetadas, ele apanhou, na crueldade da época. Aí ele foi para o mercado fazer compras, mas nesse meio tempo, o que aconteceu? Novamente ele foi agredido, só que dessa vez porque ele não, uma vez ele foi agredido porque ele cumprimentou e a outra porque não cumprimentou. Olha só os padrões de injustiça que havia naquela época. Então, os judeus, eles sofriam muito na mão dos romanos naquele período. Por esse motivo que existia tanta revolta e tanta indignação da parte deles com os romanos. Então ele foi para casa, só que no mercado ele viu que um carro do governador fez uma pronúncia, né, dizendo que todos aqueles que se sentiam injustiçados deveriam comparecer lá onde o governador iria ter uma assembleia, uma audiência com as pessoas, para poder questionar as injustiças que havia sido feitas por alguns judeus, de ser tomadas suas propriedades. Exatamente isso que ele fez. Ele foi lá. Novamente aconteceu injustiça com ele. Que injustiça que aconteceu? Ao ele questionar as propriedades que havia sido tirado dele, inclusive a sua esposa, por desgosto, morreu em detrimento disso. Novamente foi colocado para ele que ele não teria mais direito nem mesmo à propriedade que ele estava hoje, até porque essa propriedade era vizinha de Licínio Menúcio, né, que era o carrasco da época, e ele queria a propriedade dele para fazer junção com a sua propriedade. Mas esse homem ficou indignado, ele questionou, mas pensando na sua família que estava em casa, ele pediu clemência para Licínio Menúcio para que nada acontecesse com ele. Mas será que adiantou alguma coisa? Não. Então ele foi para casa, tentou obter o consolo dos seus filhos, né, que ele muito amava, Jezael e Abigail, mas infelizmente recebeu um conselho de Jezael para que não voltasse, não questionasse nada, né, mas ele já havia questionado e já havia sofrido a punição por isso. O que essas lições nos mostram? As grandes injustiças que as pessoas muitas vezes passam para poder seguir aquilo que é correto, fazer aquilo que é correto. Eles eram pessoas corretas, mas mesmo assim sofreram. Agora, e que dizer dos filhos deles?
A gente sabe que Jezael, devido a todo esse enredo de injustiça, ele foi levado à prisão, juntamente com a sua irmã, Abigail. Aí nessa prisão eles fizeram orações juntos, relembraram a mãe que havia falecido, inclusive a oração dos Salmos 23, mencionou todas as coisas que poderiam acontecer com eles, e no dia seguinte eles estavam novamente diante de Lucínio Minúcio. Mas por que dessa vez? Porque José se sentindo injustiçado por tudo aquilo que havia acontecido, na sua intuição de buscar justiça, ele pegou e ateou fogo na propriedade dele e veio a falecer 2 de seus melhores servos, seus empregados. E devido a tudo isso, todo enredo, olha só como uma coisa puxa a outra, injustiça puxa injustiça. Aí, no caso impensado, se sentindo injustiçado, ele tocou fogo na propriedade, e aí depois, o que aconteceu? Ele foi preso, passou toda aquela humilhação. Quem já leu o livro de Paulo Estevam sabe tudo que eu estou falando. Passou toda uma humilhação por querer defender o que era correto, foi levado à prisão. Infelizmente, na prisão, devido aos castigos severos, ele acabou morrendo. E quando ele acabou morrendo nessa ocasião, foi feita uma oração por Abigail, e eu achei muito linda essa oração, e eu gostaria de ler na íntegra para os irmãos, que diz assim: Senhor Deus, paz dos aflitos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por nosso amor, nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, e o bem que não secará, sois em tudo a luz, eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Diante do Calvário do Pai, da morte do Pai, ela faz essa oração em forma de cântico, e Lucínio Minúcio, condoído com essa oração, por assim dizer, que ela fez ali em forma de cântico, ele a libera daquele castigo que poderia vir sobre ela. Mas Estevão, ou Jezael, como era chamado, infelizmente ele ficou preso. Só que Jezael, ele teve um ponto muito digno a respeito dele, porque diante do pai, sofrendo, passando por todas aquela humilhação que ele havia passado antecipadamente, e por aquela situação que o levaria à morte dele, ele, antes de tudo, ele assumiu a culpa pelo pai. Olha só a dignidade que ele teve, porque o pai já havia sofrido, assumiu a culpa pelo pai, inclusive dizendo que ele era o culpado, que ele havia feito todas aquelas coisas na propriedade para que o pai não fosse castigado. Então, desse momento, ele já estava se mostrando uma grandeza de espírito muito grande, e até mesmo quando ele aconselhou o pai que não deveria procurar a justiça dos homens, porque a justiça dos homens são falhas, e elas não atingem a glória de Deus. Mas, com tudo isso, o que aconteceu? É lógico que se nós fôssemos falar em detalhes, nós levaremos muitas horas conversando sobre esse aspecto, sobre tudo o que aconteceu, porque o livro de Paulo Estevam tem uma grandeza gramatical muito grande, e as palavras são colocadas de uma forma que expressa um sentimento tão profundo, que muitas vezes eu me peguei chorando lendo o livro, de tão emocionante que é esse livro. Mas, olha só, Jezael, ele foi conduzido a uma prisão, aí depois, futuramente, ele foi levado, através das galeras, das prisões da época, a um navio, onde ele seria embarcado em direção a Roma. Perguntado para Abigail, que o procurava desesperadamente notícia dele, foi falado para ele que quem ia para as galeras não voltava vivo. Não voltava vivo. A pessoa morria no meio do caminho. Agora,
vamos avaliar um pouquinho. Ele foi para aquela situação difícil, ele havia mostrado empatia e misericórdia para com o pai dele, só que agora ele estava no navio, um navio negresco, vamos colocar assim, um navio de escravo. Ele iria ser um escravo. Mas nesta viagem aconteceu que uma pessoa de uma nobreza romana ficou doente, e ele, pelo seu comportamento cristão que ele já tinha, mesmo sem conhecer a Cristo naquela época, ele pegou e começou a tratar daquela pessoa que estava ali, no caso Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, ele ficou muito doente, inclusive ele conhecia Lucínio Minúcio. Pela misericórdia de Deus, ele cuidou de Paulo Sérgio. Ao ele cuidar de Paulo Sérgio, ou Sérgio Paulo, ele recebeu a oportunidade de ter o perdão da dívida que ele tinha, de ser levado como um escravo na galera. Então, o que aconteceu? Através de uma conversa com o capitão do navio, eles combinaram de deixar ele numa certa região, e ele estava doente nesse momento, né? Inclusive onde ficava a casa do caminho dos cristãos, dos primeiros cristãos, inclusive dirigida pelo apóstolo Pedro. Ao ele deixar aquelas pessoas ali, ele foi saqueado por uma pessoa que o tentou roubá-lo. Aí ele perdeu o único dinheiro que ele tinha, mas nessa perca desse dinheiro que ele tinha, ele conheceu o apóstolo Pedro, que cuidava de uma casa chamada Casa do Caminho, onde se prestava caridade aos desafortunados, às viúvas, às pessoas que tinham carência de necessidades, inclusive pessoas com muitos problemas de saúde. Elas eram tratadas e algumas elas eram até curadas. Então, olha só que interessante. Ele passou por tudo aquilo que ele passou, ele teve que passar pelo navio, ele teve que sofrer para ele poder chegar naquela situação que ele estava, para poder conhecer a Casa do Caminho, e conhecendo a Casa do Caminho, ele ainda iria passar por grandes sofrimentos e grandes provas que viria à sua frente. Porque naquela época, quem era o líder no Sinédrio era Saulo de Tarso, que era o grande perseguidor dos cristãos na época. Agora, será que Saulo de Tarso era uma pessoa ruim? Será que ele era uma pessoa perversa? Uma pessoa má, no pleno sentido da palavra? Não, ele não era. Segundo os registros, nos mostra que Saulo de Tarso era uma pessoa com uma índole muito forte, um zelo muito forte em defender aquilo que era uma forma de adoração, que era segundo as leis de Moisés. As leis de Moisés era a predominância, era a forma como eles adoravam. Mas a adoração, ela evolui. A adoração a Deus, ela cresce. Porque a adoração que Jesus Cristo mostrou era adoração baseada no amor ao próximo, mais do que a nós mesmos. Então, conhecendo Saulo de Tarso, logicamente ele iria sofrer, porque ele era um perseguidor. E ele ficou sabendo da Casa do Caminho, da proposta da Casa do Caminho. Mas antes disso, ele visitou a Casa do Caminho, ele tentou dissuadi-lo à base de pressão, ele mostrou uma arrogância muito grande para com os cristãos primitivos naquela época, mas os cristãos, eles tinham uma coisa em comum: toda adversidade, toda perversidade, toda maldade, eles aceitaram com uma resiliência fora de série. É o que Jesus Cristo ensinou. Eles davam um lado, batiam no lado e davam o outro lado, porque eles não revidavam, eles acreditavam e eles confiavam plenamente nos ensinos de Cristo e na direção espiritual que era oferecida através dele. Então, Estevão, Gesiel, mais tarde se tornaria Estevão. Por quê? Quando Sérgio Paulo soltou ele,
disse que ele não deveria mais se chamar Gesiel. Por quê? Porque ele havia feito uma coisa contra Roma, contra o Império Romano. Então agora ele deveria se chamar de um outro nome. Pedro, junto com ele, deu o nome de Gesiel, de Estevão para ele. Só que ele não ia ser conhecido dessa forma pela irmã dele. Então, conforme o decorrer da história, nós observamos que Gesiel, ele tentou falar sobre o cristianismo, defender a Jesus, aos seus ensinamentos, o que ele fez em prol das pessoas, a reforma íntima que eles haviam proposto para as pessoas, realmente dava um resultado muito significativo. Tanto é que algumas situações em que eles foram presos, as pessoas que estavam com eles questionaram: e agora, que será de nós? Quem cuidará de nós? Quem será por nós? Mas, de acordo com o Sinédrio, de acordo com os líderes farisaicos da época, religiosos, as pessoas comuns, elas não tinham um valor, porque elas não eram pessoas letradas, não eram pessoas de conhecimento, eram pessoas reprimidas. Então essas pessoas elas eram tidas como sem importância, mas na casa do caminho elas conseguiram encontrar esse amor que elas precisavam ter. Então Gesiel, ele se tornou Estevão, como nós sabemos, e ele veio a ser punido severamente pelo Saulo de Tarso. Ao ele ser punido por Saulo de Tarso, nesse período, Saulo de Tarso, ele enamorava de Abigail. Olha só que coincidência. Saulo perseguia Estevão, que era Jezael, irmão de Abigail, sua futura esposa. E diante de querer mostrar o seu zelo pelas verdades, segundo Moisés, levou ela para assistir ao desfecho do apedrejamento de Estevão. Foi quando ela viu Estevão sendo apedrejado e falou para ele: esse é meu irmão. Mas o coração dele era muito endurecido, porque o zelo pelo sinédrio, pelo poder, pelo destaque naquele momento, ele ainda era muito, muito avassalador em seu coração. Era um fogo que consumia ele dia e noite, e ele não conseguia se desvencilhar disso. Quando ele viu o que ele estava fazendo, ele até teve um certo arrependimento, mas ele não queria dar o braço a torcer por causa das pessoas que o observavam. Ele queria mostrar que ele era a pessoa que fazia diferença. Ele queria mostrar que ele era a pessoa de vigor, que agia, que fazia justiça. Mas qual era o teor dessa justiça? Agora eu pergunto para todos: qual era a verdade de Paulo naquela época? Essa era a verdade dele. Então essa verdade fazia com que ele agisse daquela forma. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós reformulamos os nossos conceitos, nós criamos uma nova forma de pensar, segundo os ensinamentos de Cristo, e aquilo que nós precisamos fazer, de modo que sempre nós devemos fazer alguma pergunta para nós mesmos: qual é a evolução espiritual que eu tenho feito até o presente momento? O que é que eu tenho feito para poder não me assemelhar a Cristo, que nós não temos essa capacidade, mas para poder seguir os exemplos que ele deixou? E ele deixou claro: a caridade, se livrar do orgulho, do egoísmo, que são as chagas da humanidade. Mas sabemos também que espiritualmente nós somos perseguidos por pessoas de outra esfera, do plano espiritual, vamos colocar dessa forma. Qual é a companhia que nós atraímos para nós? Boas companhias espirituais? Então, como é que nós atraímos boas companhias? Pela nossa mente. Por quê? A nossa frequência mental atrai boas companhias para nós.
Se elas estão boas ou se elas estão ruins, é aquilo que nós vamos atrair. E pela frequência que Saulo de Tarso estava naquele momento, ele atraía, com certeza, influências negativas para perto dele. Mas, diante de todo esse desfecho, Estevão, vendo-se sendo apedrejado, ele manifestou misericórdia para com Saulo de Tarso. Ele falou: eles não sabem o que fazem. E de fato, porque o contexto nos mostra que Saulo de Tarso ele estava tão obstinado que ele não enxergava mais nada. Foi através de Deus diretamente que ele abriu seus olhos espirituais para poder enxergar as verdades do Cristo. Quando ele estava indo em uma viagem perseguir aquele que havia convertido Abigail, Ananias, de repente ele foi acometido de cegueira, como todos nós sabemos, inclusive as Escrituras falam bem claramente isso. Aí ele teve que recorrer a Ananias, aquele a quem ele estava perseguindo, para curá-lo da sua cegueira. E ao ser curado da cegueira, ele conseguiu sentir amor por Ananias, porque aquilo que ele havia passado para ele, os escritos sagrados, inclusive um papiro que ele guardava com muito carinho da casa do caminho, estava em suas mãos. Inclusive ele fez algumas cópias, ele procurou compreender melhor os ensinamentos de Cristo. Aí Ananias intuiu ele para que não voltasse. Aí ele se exilou no deserto, em Palmira. Ele foi atrás daquele que o havia ensinado, Gamaliel. Ficou um tempo com parentes de Gamaliel, onde ele aprendeu o ofício de tecelão. Mas nesse ínterim, o que aconteceu? Ele tentando provar que ele havia sido convertido de coração, mas também temendo a reação que aqueles cristãos teriam dele, porque ele era um perseguidor, e agora ele havia sido convertido ao cristianismo. Agora ele pensava de forma diferente, depois que ele passou por todo esse processo em sentido espiritual. Agora ele estava numa outra situação diferente. Ele precisava entender por que aquelas pessoas eram tão mansas, por que aquelas pessoas elas tinham uma reforma íntima de coração tão grande, aquelas que ele haviam perseguido, aquelas que aceitavam o sofrimento caladas, com resiliência, aquelas que haviam transformado o seu coração em uma abundância de amor para com o seu próximo. Então ele tentava entender isso. Aí ele ficou exilado, ele procurou compreender todas as coisas que estavam acontecendo, e futuramente a gente sabe que ele enfrentou os seus patrícios, inclusive Sadoc, que era um amigo dele de infância, que inclusive o abandonou, tirou sarro dele, ficou contra ele nessa ocasião. Mas aquele que ficou do lado dele foi Gamaliel. Gamaliel, antes de desencarnar, ele ofereceu instruções espirituais para ele, dizendo qual o caminho que ele deveria seguir, para que ele pudesse ter êxito nos futuros trabalhos missionários. Agora, diante de tudo isso, quais são os pontos positivos que nós podemos aprender? Olha só, Jezael teve que passar por todo aquele sofrimento junto do pai. O pai desencarnou misericordiosamente, porque teve um golpe que o fez desencarnar com menos sofrimento do que ele já havia passado. Abigail passou por toda aquela situação, inclusive ela veio a desencarnar, mas também sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de mágoa de Saulo, porque ela disse que estaria com ele, esperando ele do outro lado, e de fato esperou. Agora, a transformação dele é o seguinte: porque ele estava numa condição em que ele não conhecia nada sobre Jesus, só que milagrosamente se abriu os seus olhos. Então, por isso que quando nós mencionamos verdade, a verdade ela é sempre relativa, dependendo da forma que os conceitos que as pessoas foram criadas, das suas tradições,
da maneira como elas reagem em determinadas situações, aos conflitos familiares que elas tiveram, ao tipo de criação que elas tiveram. Então, vamos colocar que a doutrina espírita é da seguinte forma: existem vários tipos de alimentos. Cada alimento se adapta para cada tipo de pessoa. Quando nós nascemos, nós não podemos comer um prato de arroz e feijão. Nós temos que começar com leite. Quando nós comemos um leite, nosso organismo ele é fortalecido. Nós passamos para uma sopinha, uma papinha, futuramente uma comida mais forte. O conhecimento espiritual é a mesma coisa. Conforme gradativamente nós vamos obtendo conhecimento, os nossos olhos em sentido espiritual vão se abrindo e nós vamos conseguindo compreender as coisas mais profundas de Deus. Nós sabemos que no plano espiritual as coisas são bem diferentes do que a maioria das pessoas pensa. Sabemos que no plano espiritual seria uma réplica da vida que nós temos aqui, só que de uma maneira mais avançada, de uma maneira mais sublime. Só que também, da mesma forma que tem vidas mais sublimes, mais nobres, também existem vidas que infelizmente elas estão decaídas pelo tipo de vida que as pessoas levaram enquanto estavam aqui, pela prova que nós passamos. Então, quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos com algum problema de saúde, talvez a idade, talvez um desacordo familiar, ou talvez passando por alguma situação de conflito, nós devemos sempre nos perguntar: como é que eu posso resolver isso à maneira de Cristo? Se Jesus Cristo estivesse comigo, qual o conselho que Ele me daria para poder resolver essa questão? Então, a maneira como nós conduzimos a nossa vida mostra de que forma nós estaremos quando nós acordarmos do lado de lá. Então, a nossa maturidade espiritual, a nossa evolução espiritual depende única e exclusivamente de nós. O que nós precisamos fazer? Precisamos ler. Quanto mais nós lermos, mais conhecimento nós teremos. Estudar. Nós precisamos nos conectar com a espiritualidade. Como nós nos conectamos com a espiritualidade? Através das orações. Como que nós podemos agir de acordo com os princípios de Cristo, fazendo aquilo que Ele fez? Obras de caridade, mostrando a nossa empatia para com o sofrimento das pessoas, de alguma forma tentando absorver uma maneira de ajudar aquelas pessoas que estão aflitas, em dificuldades. Nós sabemos que a irmã Lúcia sempre vem aqui e ela convida as pessoas a participarem da sopa. Olha, quem participa da sopa sabe a riqueza e a alegria de contentamento que a pessoa tem ao participar de uma sopa comunitária, com os irmãos, conversando, brincando, de uma maneira descontraída. Aquele calor da cozinha, né? Quente, a beça, parece uma sauna, mas, olha, depois que termina, depois que você vê as pessoas com aqueles olhinhos brilhantes, porque pegou uma marmita na mão, ou os bordados, né, que de vez em quando faz aí as pessoas aprendendo a fazer um bordado, olha só, tem uns bordados lá no fundo, olha só. Então, todos são frutos positivos, mas a nossa forma como nós assimilamos os problemas das pessoas, a empatia nas dificuldades que as pessoas passam, também é muito importante, porque é tudo formas e maneiras de nós manifestarmos a caridade com as pessoas. Uma outra ocasião que eu conversei com os irmãos, eu falei que às vezes o nosso vizinho está passando por dificuldade, está passando por problemas, mas muitas vezes naquela rotina que nós temos no dia a dia, né? Porque é normal aquela rotina que a gente sai, acordar de manhã cedo, sair para trabalhar, voltar, aí fazer as tarefas domésticas e aquela coisa toda. Às vezes arrumar um tempinho para nós lermos, para nós fazermos alguma coisa. Às vezes nós não percebemos alguém que está triste,
ou alguém que talvez possa estar passando por algum problema, alguma dificuldade. E olha a ocasião maravilhosa que nós temos para poder conversar com essa pessoa, oferecer um conselho, talvez um abraço. Olha, tem a tal da terapia do abraço, né, que inclusive o irmão Paulo, um tempo atrás, fez com todos nós aqui. Saiu todo mundo se abraçando aqui, né, que é aquela atmosfera feliz, né? Todo mundo abraçava, tal. Olha só que maravilha. Vamos nos abraçar mais, vamos manifestar mais o nosso amor um pelos outros nesse sentido, nossos parentes, nossos amigos. Vamos espalhar o amor. Como é que nós vamos espalhar o amor? Procurarmos ver coisas que nós podemos fazer para poder ajudar as pessoas e assim por diante. Então, sempre que nós fizermos algo nesse sentido, com certeza Deus ele vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu separei uma parte aqui, eu acho que resume bem tudo isso que nós falamos, mas vamos colocar em nossas mentes a palavra transformação. Transformação, porque todos nós devemos buscar a transformação do nosso coração, sem julgamentos, sem questionamentos, mas avaliarmos a nós mesmos. Como que eu posso melhorar o meu coração para com o meu próximo e para comigo mesmo? Aqui no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na página 157, 158, diz assim: pagar mal com o bem. Está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. Mas nós vamos ler uma parte apenas. Tendo ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e ver chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? Publicanos eram cobradores de impostos. E se saudareis somente aos vossos irmãos, quem fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vos tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àquele a quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para fazer o bem, e emprestais sem nada esperar, e tereis muito em voltado recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Então, fazer o bem ao próximo que está perto de nós, de uma certa forma, é mais prático. Mas, aqui Jesus deixou claro que nós temos que fazer muito mais a quem não está próximo de nós. Nós temos que fazer para aqueles que, de uma certa forma, nós temos um certo problema de relacionamento. Nós devemos fazer para aqueles que talvez nos constrangem, ou talvez por aqueles que nos criam alguma dificuldade. Agora, é fácil fazer isso? Difícil, não é verdade? Não é fácil. Às vezes a gente é tão cutucado, né? Tem algumas pessoas às vezes que irritam tanto nós, que às vezes a gente acaba perdendo a cabeça em algumas situações. É compreensível, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui para aprender. Olha só, todas as coisas que muitas pessoas passam,
Que nem hoje foi mandado um vídeo, né, de um doutor urologista no grupo aqui do centro, que ele está sofrendo muito com o que ele está passando, mas ele sente saudade do banho. Olha só, que ele podia tomar livremente, sem as bolsas, sem as coisas que ele usava antes. Ele sente saudade de poder fazer as coisas livremente, às vezes de um abraço. Às vezes ele vai abraçar e tem aquelas coisas, né? Não pode abraçar livremente uma pessoa, e a pessoa se sente amargurada por aquela situação. Muito embora a espiritualidade elevada da pessoa mantenha a sua resiliência, ela passa por todos aqueles problemas. A gente sabe que a espiritualidade ajuda, nossos guias espirituais ajudam, nosso anjo da guarda nos ajuda. A pessoa passa por todos aqueles problemas, mas a gente sabe que com muita dificuldade. Então, aproveita a sua liberdade, aproveita o seu tempo. Jesus Cristo não disse: a verdade vos libertará? Todos nós temos a verdade do Cristo em nossas mãos. Então basta nós usarmos essa ferramenta que nós temos às mãos e façamos o máximo que nós pudermos fazer. E eu tenho certeza que nós teremos a bênção e Deus vai nos abençoar ricamente com tudo isso que nós fazemos. Tem um texto que eu gostaria de ler para os irmãos. Está aqui no livro. Diz assim, é bem conhecido: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. As águas muito tranquilas refrigeram minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do meu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unge de perfume a minha cabeça, o meu cálice transbordará de júbilo, certamente. A bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a bênção de Deus esteja com todos nós e que nos oriente para que nós possamos crescer no seu amor e a evoluirmos sempre na espiritualidade. É a maior riqueza que nós temos e que nós levaremos para o outro lado. Gratidão. Senhor, ao inclinarmos nossas cabeças diante da sua beleza suprema, diante do seu grande poder, nós te rogamos pela tua misericórdia em primeiro plano e pela sua benevolência por nos permitir voltar ao plano terrestre, para que possamos assim aprendermos mais sobre as valiosas ensinações, lições e orientações do nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos por fazermos parte dessa casa de adoração, que nos permite o crescimento espiritual, a nossa evolução. Sabemos que todos que estão aqui, nossas crianças, nossos idosos, estão de alguma forma passando por algum tipo de problema, alguma dificuldade. Alguns passam por problemas de saúde, a idade avançada, algumas perdas emocionais que afligem, a saudade, e faz com que o nosso coração muitas vezes fique pequeno. Pedimos que pela sua nobreza, Santo Deus, e pela misericórdia, e com a ajuda que nós temos da espiritualidade, dos nossos espíritos amigos que nos rodeia diariamente, agradecemos a nossa irmã Estela, que é a mentora desta casa,
assim como também ao círculo espiritual de pessoas que fazem o bem nos planos celestiais, que estão acima de nós, para que possamos, da melhor forma possível, sintonizarmos as nossas energias, o nosso amor, canalizarmos todas as nossas fontes de emoções, para que possamos fazer a sua vontade, Santo Deus. Nós somos muito pequenos, erramos constantemente, muitas vezes sem se aperceber. Quando nós observamos, nós já cometemos alguns erros, mas o Senhor não nos imputa esses erros ao nos permitir corrigi-los, ao nos permitir tentarmos rever nossos conceitos, nossas formas de pensar, e tentarmos aprimorar nossa fé, tentarmos criarmos maneiras de podermos evoluirmos. Pedimos que o Senhor possa nos orientar, cada um segundo a sua necessidade. Sabemos que cada ser que aqui está tem as suas particularidades, tem as suas motivações, as suas emoções mais profundas, talvez muitas coisas ainda não resolvidas, mas pela Tua misericórdia, desejamos que todos possam alcançar esse benefício da vossa parte, Pai. Agradecemos muito ao nosso Mestre Jesus, que nos permite podermos aprender sobre Ele, sabermos como o seu modo maravilhoso e amoroso ao lidar com as pessoas humildes, com as pessoas simples, a forma como Ele lia o coração das pessoas, sem nenhum tipo de rejeição, preconceito. Era tão forte ao ponto dele penetrar na alma dessas pessoas e arrancar para fora aquilo que ela tinha de mais bom. Peçamos ao Senhor que o Senhor possa nos orientar em todos os sentidos, e através do nosso Mestre, através dos nossos amigos espirituais, nós chegamos através dessas palavras, humildemente, sem nenhuma pretensão, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, e agradecemos tudo conforme a sua vontade. Assim seja.